Recording is Exatamente. on. Então vamos lá. Bom, é com muito temor que eu venho aqui falar da palavra de Deus, falar de um assunto que é tão importante, né? É uma disciplina espiritual que o Senhor Jesus ele não falou se vocês quiserem fazer, ele só falou quando vocês fizerem o jejum. Então, acho que todo mundo sabe que eu faço parte do grupo de intercessão do Retiro com Deus. E eu só quero falar como foi que isso chegou em minhas mãos. A nossa líder, a Jane, não sei se todas conhecem, a Jane, que já ministrou aqui pra gente, ela é nossa líder de intercessão. E ela colocou um vídeo ontem no nosso grupo sobre o jejum. E esse vídeo impactou tanto nós da intercessão, com informações tão importantes, que eu resolvi escrever. Tudo que ela ia falando, eu ia escrevendo. E aí, conforme eu fui fazendo esse estudo e escrevendo, eu pensei assim, nossa Deus, esse assunto ia ser tão bom levar para as meninas do grupo, das meninas de Deus, mas a gente está estudando o livro. Como que eu vou levar esse assunto? Esse assunto só pode ser quando for uma convidada. Mas o Senhor escuta o que a gente... Ele lê, né? Porque eu nem falei alto, eu só pensei. Falei, quem sabe um dia dá para eu levar esse estudo para elas. Pois à tarde ou à noite, acho que era à noite, né, Rose? Falou, a nossa convidada... À noite. A nossa convidada de amanhã acabou de informar que não vem mais, que não vai poder ministrar para a gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar a reunião? Aí, na hora, eu lembrei desse estudo que eu tinha falado com o Senhor na hora do almoço. Eu falei assim, Deus, o Senhor quer que eu fale sobre isso? Aí, falei para as meninas que eu tinha visto esse vídeo, né, e que eu tinha escrito. Então, elas gostaram da ideia e eu tô aqui para falar sobre. Amém. Vocês me perdoem que eu vou ler, porque assim, foi muito rápido, eu não decorei tudo, nem dá para decorar, tá? Pedi até para colocar quem tiver papel e caneta na mão, porque são informações muito importantes. E vamos lá. Bom, o jejum, todas sabem que é uma arma espiritual, né? O Senhor deixou o jejum e é uma arma, é uma chave espiritual que abre portais espiritual, tá? Desfaz resistências, acelera processos que estão travados. O jejum faz milagres. Ponto. Uma pergunta, para quem é dedicado o jejum? O jejum, até satanistas fazem. Então, a diferença do jejum de satanistas para cristãos é para quem é oferecido esse jejum. Então, porque a forma é a mesma, a única coisa que eles fazem, que é o que eu vou estar revelando aqui, que foi revelado para gente, eles usam essa arma jejum colocando horários proféticos, tempo de jejum, eles usam cada um com o seu significado, tá? Então, o jejum ele tem que ter direção, consagração e, no nosso caso, o Espírito Santo para nos ajudar. Amém? O jejum ele deve ser feito com reverência, verdade e muito amor. O jejum ele não é para mostrar as nossas forças.
ele é para mostrar rendição ao Senhor. Muitas pessoas falam, meu Deus, eu não consigo, eu tenho problema de saúde, tem gente que não suporta, não aguenta fazer jejum tanto tempo. Quem fala muito sobre isso, inclusive, é a Jessiquinha, ela sempre fala, eu não consigo fazer. Então, assim, faça o tempo que suportar, mas faça. Mesmo que seja um período pequeno, o importante é a gente entregar o nosso melhor. Um jejum, entregar um jejum de todo o coração para o Senhor, com toda a nossa intensidade. Então, o que a gente puder entregar de melhor para Ele, Ele vai receber. Amém? No caso de pessoas que não podem ficar sem se alimentar por causa de remédios, né? Então, faça um propósito. O propósito é entregar algo que te custe. Então, se você não pode ficar sem se alimentar e você não aguenta ficar sem o celular, tira o celular. Saia da rede social. Ou qualquer outra coisa que te custe. Mas faça, tá? O importante é um coração rasgado diante do Senhor. É isso. E o Senhor, Ele vai receber. Porque Ele se agrada do nosso sacrifício. Eu quero dizer, não é sacrifício tipo procissão. Não, é sacrifício por Ele, assim, de querer mais dele, mais do Senhor. É para isso que serve o jejum, tá? Jejum sem oração, jejum sem leitura da Escritura, sem louvor, é só dieta. Não adianta jejuar sem separar um tempo para ser ministrado pelo Senhor Jesus. Mais uma informação, ok? Eu só estou dando uma pincelada nas informações interessantes, assim, importantes, tá? Jejuar com propósito, porque sem propósito gera desgaste. Então, a gente sempre tem que ter um propósito. Senhor, esse jejum eu dedico para tal coisa. Ponha nome, dê nome ao que você está precisando naquele momento ou o que você está querendo, o que você está buscando. Dê nome, tá? Então, amém. Então, a gente vai abrir agora aqui, vou falar sobre o jejum profético, tá? Que é uma arma poderosa para ativação, abertura de portais, para que a gente esteja no lugar certo, no tempo certo e na intenção certa do jejum. Eu vou falar sobre os horários do jejum, tá? Cada horário é para um motivo específico. É claro que a gente pode jejuar a qualquer horário, tá? Por exemplo, eu posso começar agora, se eu quiser. Posso. Mas existem horários específicos que abrem portais para que seja mais eficaz o nosso jejum. Não que não vai ser eficaz da outra forma, mas existem, como eu disse, existem outras religiões que fazem muito o jejum, praticam muito, e eles têm esse discernimento espiritual e as respostas são rápidas, eles conseguem as coisas rápidas. Então, é isso que eu vim trazer aqui para nós, porque eu também fiquei impactada com as informações, tá? E tudo bíblico, vou passar tudo bíblico. Então, vamos lá. O início de um jejum às 18 horas. Às 18 horas, o que significa na Bíblia? É um novo dia. O dia bíblico, ele começa quando o sol se põe até o outro dia, quando o sol se põe novamente. Então, esse é os 24 horas bíblica, tá? É o relógio de Deus, né? Relógio de Deus, tá?
Então, Deus, ele honra o posicionamento. Quando a gente se posiciona, que a gente quer se alinhar, se posicionar em obediência a um princípio do Senhor, esse é o horário do início do jejum, às 18 horas. Esse jejum, ele é por busca por intimidade com Deus, para quem quer buscar mais intimidade. Por quê? Vamos lá para a Bíblia. Em Gênesis 3, 8, Adão e Eva, eles tinham a visita do Senhor, todo final de tarde. Então, aqui fala que o Senhor passeava no jardim pela viração do dia, na Bíblia fala. E essa viração do dia é esse horário das 18 horas, tá? Em torno das 18 horas, quando o sol se punha. Então, é uma busca por intimidade com Deus, é um jejum voltado à comunhão com Deus, para ter mais revelações do Senhor, para ter uma reconexão com Deus. Não é um jejum para pedir coisas, é um jejum para estar com Ele, mais próximo dele. Esse é o jejum que se inicia às 18 horas, tá? Jejum que se inicia à meia-noite. Eu vou falar os horários, são horários bíblicos também, porque existem a contagem bíblica, né? Que fala das vigílias. Então, a primeira vigília é às 18, a segunda vigília, terceira vigília, vocês já ouviram, porque isso fala na Bíblia, tá? Então, o próximo é o início à meia-noite. Meia-noite é guerra espiritual, para quem começa esse jejum à meia-noite. É uma hora que há troca de guarda espiritual. Essa hora do jejum, quando a gente começa meia-noite, não é para a gente começar o jejum e tchau, vamos dormir. Não. Você começou meia-noite, você precisa pelo menos uma hora ali com o Senhor, em escritura, né? Lendo, louvando, orando, pelo menos uma hora com o Senhor, tá? E aí você começa o jejum e já coloca lá os propósitos. Então vamos lá. Jejum da meia-noite, temos em Atos 16, onde Paulo e Silas estavam na prisão, orando, cantando, e por volta da meia-noite houve um terremoto, alicerces foram abalados, imediatamente as portas se abriram, as correntes se soltaram. Eu tô falando e tô arrepiando. Então é o horário de guerra espiritual. Quando você precisa batalhar, é o horário do início do jejum, tá? Início às 3 horas da manhã, o início do jejum. É um horário que o mundo espiritual está ativo, para os que desejam ter um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus. Uma unção especial. O céu, ele se inclina para nos ouvir nessa hora, quando a gente ora com verdade. E o diabo, ele odeia saber, porque ele sabe da importância de uma oração às 3 da manhã, com jejum, entendeu? Então, ele vai fazer de tudo para a gente não levantar, para a gente estar cansado, para a gente estar irritado, para a gente estar distraído e não conseguir levantar. É isso que o Satanás vai fazer com a gente. E eu posso dizer que eu já passei por isso. Porque... Ô, Vivi, desculpa te interromper. Você pode repetir
O que que acontece no mundo espiritual nessa hora aqui, Às 3 horas da manhã? É. é a hora que o mundo espiritual está ativo. É ativo. Ah, Existe uma batalha entre o bem e o mal às 3 da manhã. O mundo hum, espiritual está totalmente. É a hora que os satanistas mais agem. É nesse horário, das 3 horas. Tá? uhum. Então o diabo vai fazer de tudo para a gente não acordar. Para a gente estar cansado, para a gente estar ali e não estar nesse horário pronto para estar com o Senhor. Bom, esse jejum, ele acalma tempestades, ele cura angústias por causa da presença do Senhor Jesus. É um horário mesmo que você vai ter um encontro sobrenatural com o Senhor. Esse é o horário do jejum das 3. Com esse foco, tá? Aí vamos para o versículo bíblico. Mateus 14, 25. Na quarta vigília da noite, que é a quarta vigília da noite às 3 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Então, o Senhor Jesus foi de encontro a eles caminhando nesse horário. É o encontro sobrenatural com o Senhor Jesus. Tá? É nesse versículo que declara sobre esse horário. Aí vamos para o início às 6 horas da manhã. O início do jejum às 6 da manhã é um jejum de renovo. Ai, gente, se vocês quiserem, eu mando esse arquivo no grupo, né? Eu acho bom. Porque eu tô vendo. São informações importantes. Eu mando o arquivo para vocês. Eu acho que Uhum. vai dar para entender. Ah, até botaram uma mãozinha aí. Quem não tá no grupo, eu mando para a Aline, eu mando para a Sandy e eu mando para a Ana, tá? Separado. Então vamos lá. Início às 6 horas da manhã. É um jejum de renovo, por uma unção de renovação e libertação emocional. Jejum para quem está enfrentando tristeza profunda, desânimo, depressão. Para que a luz de Jesus invada o nosso ser. Ele responde trazendo paz e cura da alma. Orar por mente, a gente deve orar às 6 da manhã por mente sã, coração leve e espírito renovado. Então entra lá o versículo Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então esse é o horário para renovo, alegria do Senhor. Jejum começado às 6 da manhã. O início do jejum às 9 horas da manhã. Hora do derramar do Espírito Santo. Clamar por batismo, por dons, por direção, por capacitação, ativação espiritual poderosa. Jejum ideal para quem quer se capacitar para servir o reino de Deus. Normalmente, para pastores, para intercessores, para todos aqueles que querem mesmo estar servindo no reino de Deus com eficácia, tá? Vamos para o versículo Atos 2, 1, 4 e 15. O dia de Pentecostes. Fala assim, ó. Estes homens não estão embriagados. Como vos pensais, sendo esta a terceira hora do dia? A terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Então,
O início às 9 da manhã é clamar pelo Espírito Santo, tá? Início às meio-dia. Meio-dia é grande, hein? Tem bastante coisa. Início a meio-dia é o jejum aqui que foi passado para a gente, é o jejum mais poderoso que existe. É começar o jejum a meio-dia. Porque é um horário onde todos estão correndo, trabalhando, é um horário ativo demais, tá? De afazeres. E quem entra num propósito, num jejum a meio-dia, a pessoa vai estar ali prostrada aos pés do Senhor. Ela vai deixar tudo para que ela esteja prostrada aos pés do Senhor, tá? É um jejum para quem está cansado de viver no escuro, no engano. Ele revela o oculto. É sobre luz, sobre exposição, sobre discernimento. É um horário profético. É um horário que não tem sombras. Não sei se vocês já perceberam, ao meio-dia não tem sombra ao nosso redor. Nada fica escondido. Quando estamos com sentimento que tem algo errado, coração apertado, algo do mundo espiritual que está travando a nossa vida, que a gente não consegue identificar o que é a hora desse jejum da meio-dia. Para pessoas que estão presas em ciclos repetitivos, decisões confusas, relacionamentos que nos sugam, jejum que desmascara, que confronta, que acende uma lanterna no meio da nossa alma, que mostra o nosso ponto da dor, o nó, a raiz da onde está vindo o problema. É o horário da meio-dia. Porque, vamos lá, João 4. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Hora sexta, meio-dia. Eu até escrevi aqui, já vou explicar essa hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dai-me de beber. E aí ele começou a revelar os segredos da alma dela. Foi meio-dia. Como que é contada a contagem bíblica? Quando fala, a primeira hora bíblica é às 7 horas da manhã, a primeira hora. A segunda hora é às 8, terceira hora às 9, e assim vai, tá? Então a sexta hora é meio-dia. Então, nesse horário é a hora da gente orar para que Deus mostre o que a gente não consegue enxergar. Para Ele nos dar clareza espiritual. Para que o Senhor tire o véu dos nossos olhos. Ora para que o Senhor exponha o que o inimigo está tentando camuflar. Porque muitas vezes o inimigo que tenta camuflar as coisas para a gente não enxergar. Então, essa é a hora desse jejum. Amém? Tá todo mundo aí? Escutando? Bonitinho? Tá bom. Início das 15. Escutando e tentando processar. É bastante coisa. Então, eu vou. Eu estou escutando muito bem. Então tá bom, Laí. Se vocês quiserem, vocês me param na hora, tá? Pode me parar. E aí sei lá, eu paro, eu volto e vamos que vamos. Eu tô indo rápido porque eu tinha só meia hora para falar. Ó, início das 15 horas. Esse é o jejum que é o momento do sacrifício completo. É o relógio do Calvário. Eu vou já até falar o versículo para vocês entenderem. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, 15 horas, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E ele entregou o Espírito. Gente, se vocês soubessem
A presença do Senhor que está aqui no meu quarto Glória a Deus. e é um jejum de milagres. É um jejum da cruz e da ressurreição, onde nós nos dobramos e o céu se levanta, onde nós calamos e Deus fala, onde nós entregamos e Deus opera. É um jejum de rendição. Para quando não temos mais o que fazer. Sabe aquelas situações que a gente fala, eu não tenho mais o que fazer, Pai. Que a gente está no nosso limite, com as forças esgotadas. É esse jejum. Por cura, por providência do Senhor, por restauração e por salvação de pessoas, por entes queridos. Esse é o jejum das 15 horas. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o tempo de jejum. Um dia de jejum é o início de uma transformação radical, quando a gente faz um dia de jejum. É pouco, pelos outros que eu vou falar, é pouco, mas quando a gente faz com arrependimento e fé, é super poderoso. Um versículo que linka isso é o Juízes 20, 26. Eles jejuaram aquele dia até a tarde. Lá fala assim, ó, então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram, vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas perante o Senhor, por causa de uma batalha. Eles tinham uma batalha para enfrentar um exército, e eles venceram. Eles venceram. Amém. Amém? Então, esse é para um dia. 3 dias de jejum. Quebra a resistência. Alinha a mente e o espírito. Silencia a carne. Versículo. Atos 9, 9. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. Guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco e esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Então, 3 dias reposicionamento no centro da vontade do Senhor. Quando a gente precisa de silenciar nossa carne e ouvir para onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer, né? 7 dias de jejum. Vou virar aqui. Tem um peso profético. Por quê? Porque é o número da perfeição divina. Refere a um ciclo completo. Numa consagração, quando a gente se consagra verdadeiramente, pode derrubar muralhas, ativa revelações, afina os ouvidos espirituais, abre caminho para ouvir nitidamente a voz de Deus. E o exemplo bíblico, Josué 6, que eles andaram em volta da cidade para derrubar as muralhas de Jericó. Foram 7 dias. 21 dias de jejum. Tá acabando, gente, tá acabando. É uma guerra espiritual intensa. É para guerra espiritual intensa. Busca por entendimento, destrona principados, quebra cadeias territoriais,
libera respostas atrasadas ou que a gente não consegue ter as respostas. Exemplo bíblico, Daniel 10, o jejum dele de 21 dias, que o príncipe da Pérsia, com o anjo, né? Eles lutaram e demorou 21 dias para chegar a resposta para Daniel, certo? E 40 dias de jejum são para os chamados. Molda a identidade, trata caráter, fortalece o espírito, tempo de alinhamento profundo com o propósito específico de Deus. Exemplos bíblicos, Jesus no deserto, no início do seu ministério, né? Moisés, que ficou 40 dias no Monte Sinai recebendo a lei. Elias, que caminhou 40 dias depois de comer um pão trazido pelo anjo. Então, esses são os horários e o tempo de jejum que a gente teve acesso. Eu creio que vai ser um material muito poderoso na mão de vocês. E eu tenho certeza que vai ajudar, né, a gente, porque muitas vezes a gente quer jejuar, mas eu mesmo comecei a jejuar, não sabia nem como, nem por que eu comecei. Então, existem coisas que mexem com o mundo espiritual, e se a gente tem a arma certa e manuseia da forma certa, é muito mais eficaz, né? Então, eu creio que esse tempo foi diretamente do Senhor para nós. E a Aline está aqui, né, Aline? A Aline veio, era para estar quem o Senhor quis que estivesse. Né? Amém. Glória a Deus, minha irmã. Muito bom, né? Aprender do Senhor. Eu sempre jejuo, mas não tinha esse entendimento. Não tinha assim, né? É o que você falou. A gente jejua, né? Mas a gente busca ter mais de Deus, mais do Espírito Santo, ser cheio dele. Mas eu não tinha esse total entendimento aqui. Sim, que bênção, né? Geralmente o que a gente mais sabe, ou é o 40 dias de Jesus, ou é o 21 dias de Daniel. Né? Esse é o que a gente mais sabe. Mas, nossa, que bênção. Glória a Deus por estar aqui aprendendo desse jejum. E creio que é o que o Senhor quer que nós façamos. Com entendimento. Exatamente. Glória a Deus pela sua vida, porque é isso, né? Então, assim, eu fiquei muito impactada quando eu recebi o vídeo e pautado nas escrituras, que é o principal, porque não adianta a gente ter um vídeo que só fala, né, um monte de coisa, a gente não sabe de onde, mas é tudo pautado. Eu vou mandar o arquivo, aqui tem os versículos, e se vocês lerem, faz todo sentido. Todo sentido. Então, é uma arma que o Senhor está entregando para nós nesse tempo. E nós vamos precisar, porque Ele está voltando. E a luta está cada vez mais intensa, né? Pior. Amém? Acabou! Vivi, deixa eu falar com você. A questão da água no período de jejum. Ah, tá. Tomar água. Sim, sim. Eles falam alguma coisa? Não, a água tem casos na Bíblia que não tomam água. Mas a água é no máximo 3 dias. Isso eu já, nem é nesse vídeo. Eu fiz um curso com o Subirá sobre o jejum. E é no máximo 3 dias que você pode. Mas Jesus, por exemplo, lá não fala que ele não bebeu. Só fala que ele não comeu. Então, assim, eu não faço jejum sem água. Eu bebo água. Porque a água, ela é importante para o nosso funcionamento do nosso organismo. Então, e ele não tem, exatamente. A água não tem caloria, ela não vai quebrar o jejum.
entendeu? Uhum. A não ser que seja um propósito, mas assim, não creio que faça diferença a água. Uhum. Porque tem a questão da manutenção da saúde física também, né? Você vai fazer o jejum, mas você tem que pensar na sua saúde também. Exato. Ou seja, você não vai sair do jejum doente direto para o hospital. Exatamente. Muito pelo contrário, né? Tem que sair fortalecido espiritualmente e com a saúde física também, de alguma maneira, né? Fortalecida por causa do espiritual. Eu vejo que a não ser que seja direcionamento do Senhor, mas fora isso, a água, ela precisa estar incluída no nosso dia a dia. Uhum. Sim, com certeza. Tá certo. Eu acho assim, tá. O que é que significa abrir portais? Como que eu vou explicar? Nós somos... Desculpa a minha ignorância. Não, imagina, se eu puder responder, eu vou responder. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais, é fato. Tá? Tudo ao nosso redor é espiritual. Tudo. Abrir portais espirituais seria como uma porta direto no trono do Senhor, para a gente receber, é como se a gente tivesse... eu não sei nem se eu vou conseguir te explicar isso, Rose. Como se a gente tivesse diante do trono do Senhor, na batalha. Você tem que passar, por exemplo, você já ouviu dizer que existem vários céus, primeiro céu, segundo céu? Céu, segundo céu. Cada camada existe uma parte de espíritos malignos e... Uma dimensão. Isso! Cada camada é uma dimensão. Isso. E aí cada portal, acho que cada dimensão tem um portal, um negócio assim, não é? Isso. Eu estava tentando lembrar o nome que eu não lembrava. São as dimensões. E aí você vai abrindo portais para você conseguir ter esse acesso ao que você precisa. Ao que você precisa. Eu preciso de um destravar, sei lá, um destravar profissional. É como se fosse um portal. Então, eu vejo assim, tá? Posso estar errado, posso até buscar essa informação direito para te falar depois, mas cada assunto para mim é um portal, cada necessidade é um portal. Por exemplo, de cura é um portal que você vai abrir. Você entendeu mais ou menos? Assim, aqui fala... Eu tô tentando imaginar. Então, é difícil a gente explicar, mas eu não sei, desculpa, é a minha ignorância, mas a gente entende, né, que existe uma conexão entre o mundo espiritual e esse mundo que a gente vive, né? E, por exemplo, existe céus abertos, lá em Ezequiel 1:1, diz que o profeta abriram-se os céus e ele teve uma dimensão de Deus. Então, esse abrir o céu pode simbolizar a presença, as revelações de Deus, portas espirituais. Lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, ele vai entrar. Então, é uma porta espiritual. Então, eu particularmente entendo que como nós temos essa batalha, essas guerras, nós não, né? O Espírito Santo lá. Sim. Então, quando nós
é complexo esse assunto, né? Uhum. Mas é assim, é como se fosse abrir um espaço para uma realidade espiritual se manifestar. Seja a gente está na presença de Deus, então céus abertos, portas do Rei da Glória, ou seja algo quando a gente às vezes dá alguma brecha para o inimigo. Sim. Então, não sei, eu fui por esse campo. Mas entendimento. e é difícil a gente explicar, né? É uma coisa. Eu vou ter que fazer outro estudo, Rose, para te falar isso. Ó, Perdão, querida. eu consegui. Não, eu não quero. Vou fazer. Não. O pastor Luciano Subirá fala que é experimentar o sobrenatural de Deus. Para você chegar a experimentar esse sobrenatural de Deus, essa conexão próxima com Deus, você só consegue através, muito provável, que ele relata ali, né, do jejum. Você está muito buscando intensamente a Deus, como a Vivi acabou de falar aí, né? Então, eu vi isso acho que num post do pastor Luciano Subirá, comentando sobre, que ele estava falando sobre o jejum também, né? Ministrando sobre o jejum. Sabe quando a gente está lendo na INCC o Êxodo, sabe? Quando Moisés sobe no monte, ele teve um contato direto com Deus. Então, acho que é um exemplo que ajuda a gente a tentar entender isso de uma maneira bem fácil. Deus se manifestou para Moisés. Então, para chegar lá, gente, olha, é impossível? Não, não é impossível. A gente pode experimentar? Podemos, mas nós temos que buscar. Com certeza. E o jejum é uma busca, né? Nós estamos muito presos ao físico. Quando nós entramos num momento de jejum, nós saímos desse mundo físico, mesmo estando nele, e entramos numa dimensão de relacionamento com o Pai muito diferente apenas de uma oração. Você faz uma oração, você lê uma palavra. Não, é uma coisa intencional. Acho que a Miriam quer. Ela quer. Não sei se vocês ouviram já o pastor Hernandes. Ele, inclusive, eu recebi essa semana. Eu não sei se era um podcast, não sei. E falando sobre a pessoa perguntando para ele sobre o jejum. Vou até passar para vocês porque é bem rápido. Eu passo lá no grupo das meninas. Mas uma coisa que ele fala aqui, o que ele achou bem assim, uma colocação fantástica é do John Piper, que ele fala assim, até eu coloquei aqui, ó, tudo é para a glória de Deus. Qual a diferença entre comer e jejuar? Então ele fala assim, que quando a gente come o pão da terra, é um símbolo, né? É um símbolo do pão do céu. Mas quando a gente come o pão do céu, não, ele põe assim, quando você jejua, você não come o símbolo, você come diretamente o pão do céu. Então, eu acho que essa ligação nossa diretamente com Deus. Então, ele fala exatamente isso, né? Quando você come o pão da terra, você está comendo o símbolo. Mas quando você come o pão do céu, você está tendo diretamente o seu relacionamento com Deus. E eu acho que é meio que por aí, né? O alimento nosso espiritual também. Sim. Com certeza. E ele faz outras colocações bem interessantes também, que eu vou passar para vocês, que é algo bem rápido da gente assimilar, sabe? Manda lá, põe lá no grupo pra gente. Mandar. Agora, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, Vivi. Quando ele fala do jejum, tipo das 10 da noite, ou da meia-noite, ou das 3 da manhã, eu não sei se seria um jejum com relação à alimentação, né? Mas é mais um tempo nosso com Deus, não é isso? Um tempo, talvez jejum do sono, talvez jejum do tempo, mas não o jejum do pão, né? Não, jejum é o início do jejum, né? Quando você começa o jejum, meia-noite. É que a gente sempre relaciona o jejum com alimentação, né? Sim. Alimentação. Então, eu vejo mais essa parte desses horários da madrugada, mais como um tempo nosso de tirar o nosso sono, de tirar o nosso horário de descanso
para com Deus, mas não questão do jejum alimentar, né? Você fala porque, por exemplo, eu não A como gente meia-noite, não come esse horário, né? Eu também não. Não como meia-noite, nem como 3 horas da manhã, mas... Exatamente, Mas é um início. O que eu entendo? Eu vou iniciar meia-noite o meu jejum, que nem fala, que é para a gente ter o tempo, não é para a gente simplesmente, vou começar, Senhor, vou começar um jejum, vou lá orar, Senhor, para tal coisa, tal coisa, eu começo, abro esse jejum, tal, não, e vai dormir, não, você tenha um tempo com o Senhor, e aí você abriu o jejum e você vai continuar o jejum até um horário determinado, por exemplo, de um dia, que daí você vai entregar o jejum meia-noite do outro dia, entendeu? 3 da manhã, você vai entregar o jejum às 3 da manhã do outro dia. Ou se você vai ficar uma refeição só, então você não vai tomar o café da manhã. Eu entendo assim. Ou que nem foi colocado no começo, que lá também fala, quem não pode ficar sem a alimentação, aí sim, você faça no horário que você está acostumado, fica sem celular, fica sem joguinho, porque tem gente que é viciada num joguinho, né? Um videogame, sei lá. Então, Vivi, mas isso não é jejum, não, isso é um propósito, isso né? É um propósito. Isso que eu falei. Porque tem umas coisas. A gente acaba escutando umas coisas esquisitas, né? É isso que eu falei aqui, ó. Caso você não pode ficar sem o alimento, porque existem pessoas que tomam remédio, por exemplo, diabetes, não pode. Então, faça um propósito, que o Senhor ele vai aceitar. Entendeu? A Silmara já falou sobre isso também, né? Então, mas isso, o Senhor conhece o seu coração. Né? O Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe se a gente pode ou se a gente não pode. Ele sabe até onde vai o nosso limite. Então, aí que vai a intenção do nosso coração, né? Então, é isso. Eu entendo assim, começou nesse horário, você vai dar continuidade no tempo que você ali determinar. Entendeu? Seu propósito. Então, por exemplo, Daniel, ele não ficou sem se alimentar. Mas ele deixou tudo que era de delícias. Ele só comeu as coisas que a carne dele, nada que ele gostava, né? Então, e foi um jejum de 21 dias. Então, você pode fazer o jejum de 40 dias, por exemplo. Eu já até fiz de 40 dias, por exemplo, não tomando café da manhã, que para mim é importante. Eu tirei uma refeição que para mim faz toda a diferença. Então, o Senhor, ele conhece, né? Ele sabe o que realmente te massacra a sua carne. E foi de 40 dias. Lógico que eu não fiquei sem me alimentar, igual o Subirá faz. Mas eu nunca nem me atrevi a passar de 24 horas. Podia até tentar, mas ainda não, não fiz. Também é aquilo que te custa renunciar, né? Exatamente. O que você renuncia, o que você mais gosta, é o que agrada o Senhor, porque o Senhor, ele ama as suas renúncias, né? Exatamente. É isso que agrada o Senhor, aquilo que você renuncia por ele. Né? Igual assim, dando aqui um pequeno testemunho, um exemplo da minha vida com o Rick antes da gente casar. O que o Senhor pediu que nós renunciássemos? O beijo. E nós renunciamos, você vê, não é alimento, mas foi algo que nós renunciamos pelo Senhor que ele pediu. E que a sua carne gritava. Sim, era algo que a gente queria, mas que a gente falava, não podemos, porque o Senhor pediu isso e nós vamos seguir. É isso aí. Então é aquilo que você tira, que você sabe assim, igual você falou do café da manhã, eu também, nossa, eu falo que eu fico sem almoçar, para mim não importa, mas o café da manhã, nossa. Eu também. É bem difícil. Nossa, quando eu tiro o café da manhã, meu Deus do céu, como é ruim. E é isso que o Senhor quer da gente, aquilo que a gente mais se agarra na carne, né? É que a gente renuncie por ele. Então é isso, nem lembro para quem que eu respondi isso.
Nem lembro quem foi que falou. Eu perguntei. Ah, tá. A idade de menopausa, né? A gente esquece tudo. Imagina. Mas amém. Mas, bom, você vai colocar lá no grupo, né? Já vou colocar já para não esquecer. Tá, A tá bom. ministração você pode mandar também, Vivi? Oi? A ministração que vocês receberam, O você vídeo? pode compartilhar? Eu posso pôr o vídeo lá e vocês também assistem. Pode. Eu também quero, pode mandar para mim, tá? Tá bom. Manda para mim, manda tudo. Tá bom. Tá bem. Manda tudo que a gente quer. Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa sobre essa relação que você colocou dos dias de jejum. Eu sou uma dessas pessoas que tenho muita dificuldade com o jejum, né? Mas entendo a importância e a grandeza que é fazer um jejum com propósito. Até porque um jejum sem propósito é o que você disse, né? Ele é uma dieta. Essa relação dos dias de jejum seria voltado, por exemplo, 40 dias para os jejuns, por exemplo, de subirá, que se abstém de todo o alimento, ou para o jejum de uma refeição? Não, então, como eu estava falando, eu já fiz de 40 dias e que eu me abstive do café da manhã, os 40 dias. Uhum. Entendeu? Tem aqueles que conseguem, tipo que é o caso do subirá, mas, de qualquer forma, o jejum de Daniel, que eu pus o exemplo, ele não se absteve de total, ele se absteve daquilo que dava prazer para ele, para a carne dele. As delícias do rei, né? Exatamente. Não, inclusive, não, nem foi esse, foi um outro em Daniel 10, eu acho que é. Ele se absteve até de perfumes, tudo que dava prazer para ele. Então, é para mortificar a carne mesmo. Né? Gente, a minha prima ficou 40 dias Sem em jejum. Sem alimento nenhum, só líquido. É claro que ela não começou de uma vez. Primeiro ela começa com 1, 3, 7, 21, até chegar no 40. Acompanhamento médico, sim, porque ela continua com atividade física, continua com as atividades normais do dia, de trabalho, casa, filho, família. E ela fez esse jejum de ficar só com líquido, mas sem... Então, mas esse líquido era só água ou era um líquido com... Água e chá. Água e chá. Água e chá, exato. O subirá, ele toma é um negócio japonês, que tem, parece que sais minerais, mas não tem caloria. Chama... Nossa, não vou lembrar agora, sumoko? Ele também fala que ele toma água com limão, né? Que ele espreme ali meio limãozinho na água. Eu vi também ele coisas que não quebram o jejum. Isso é porque não tem carboidrato nenhum, né? Não tem nenhuma proteína, não tem nada. Isso. E ele malha. É um tipo de Gatorade. Gente, e ele malha os 40 dias. Eu jejuei 3 dias e fui para academia também, 3 dias. Olha lá. Só que assim, do primeiro, você jejua o primeiro dia, no segundo você fica meio fraco, mas aí no terceiro parece que você já vai perdendo a fome, mas aí como eu fiz um propósito de 3 dias, eu consegui os 3. Mas eu falo também, tem que ser espiritual, porque você precisa da ajuda do Espírito Santo. Sem ele, você não consegue. Não adianta a gente tentar por nós. Gente, não dá. Quando eu fico sem, por exemplo, acontece alguma coisa, não deu tempo nem de almoçar, parece que eu vou morrer. Mas quando eu tô em jejum, quando eu tô em jejum com o Senhor, no propósito. É outra coisa. É verdade. É outra realidade, né? Quando a gente tenta por nós, assim, não, eu vou fazer uma dieta, eu mesma, eu vou fazer uma dieta, aí o Henrique chega assim, eu falo, não vou comer das 17 até amanhã, aí ele vai comer alguma coisa, eu vou lá e belisco com ele, mas quando eu tô espiritual, não, ele pode comer o que ele quiser, o Espírito Santo, ele nos fortalece de uma tal maneira que a gente consegue ficar. Verdade.
Mas, benção, eu vou colocar o arquivo lá e vou colocar o vídeo. E que mais? Só, né? Acho que é só. E vou colocar a gravação. Amém, glória a Deus. Obrigada. E assim, eu não sei, eu acho assim que de repente, se a gente vai ler, vai digerir, né? Eu acho que deve surgir dúvidas, questionamentos. Aí a gente pode combinar de se reunir uma das nossas próximas reuniões e voltar a falar nesse assunto para tirar alguma dúvida, né? Sim, com certeza. Tá? Uhum. Com certeza. Mas tá bom. Aline, você tem... Eu não sei, alguém gostaria de... Oi, desculpa. Não, eu ia falar, Aline, você tem o link, quando você quiser entrar, só clicar no link e entrar, né, Rose? É sempre o mesmo link. Não muda. Então é bem fácil. Quarta às 8, das 8 às 9. Normalmente é das 8 às 9. Tem encontro toda quarta, feijoada com mulheres maduras. Glória a Deus. Mais tempo de casadas do que nós. Compromisso com o Senhor, que eu não estiver em casa, se eu não conseguir, mas se eu estiver em casa aqui, quero participar. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vivi, obrigada. Só um comentário rapidinho. A última viagem que eu estava lá na casa da minha prima em Portugal, o marido dela estava num tipo um retiro só de homens. E ele comentou quando ele voltou que eles fizeram um jejum. Eles estavam assim no período ali de oração e eles acordaram às 3 horas da manhã para orar. Eu falei, gente, por que será que eles acordaram 3 horas da manhã para orar? Olha aí, ó. Então, eu achei muito interessante os horários, os motivos e os porquês. Sim, é muito legal. E eu vou mandar o arquivo aqui, você vai ler de novo, você vai ver. Veja o vídeo. Nossa, é impactante. Muito bom. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Senão você vai perder o ônibus, menina. Ana vai embarcar. Boa viagem, Deus abençoe. Até sexta-feira, vai com Deus. Vem com Deus. Até sexta. Fiquem com Jesus. Tchau. Amém. Obrigado. Amém. Boa viagem, Deus abençoe. Amém. Mais algum comentário, gente? Não? Que deu, né? Tá certo, então. Gente, muito obrigada, Vivi. Obrigada. Obrigada. Realmente. Obrigada pro Senhor, né? É uma mensagem impactante e que, com certeza, o Senhor vai falar e já está falando com cada uma de nós sobre esse tema, né? Amém. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente. Tchau, gente. Amo vocês, e até domingo, se meninas. Deus quiser. Até sexta para algumas. Até sexta para algumas. Abençoada! Tchau, Alaís. Tchau. Querida. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Ah, Rose. Ah, sorry.